Então, senhores, dando sequência à nossa matéria, vamos ver como que o concurso público pode cobrar isso dos senhores na prova do concurso público. Coloca aí na tela para que a gente possa acompanhar e você aí de casa também. Olha só, a questão de número 4 aí, uma questão da banca IADES, né, para analista jurídico, diz o seguinte: a restrição de um direito fundamental pode se dar em 3 situações. Opa, isso lhe parece familiar? Acabamos de ver. A própria, primeira situação, né? A própria Constituição apresenta uma restrição abstrata. Temos ou não temos isso? Sim, acabamos de ver. A própria Constituição apresenta uma restrição abstrata. Segunda possibilidade: a Constituição autoriza que a lei estabeleça uma restrição abstrata. Bom, nesses dois casos é quando estamos diante da norma de eficácia contida, senhores. 2 restrições abstratas, como vimos. E a terceira possibilidade: a colisão de um direito fundamental com outro direito fundamental no mundo fático, implicando uma restrição concreta. Então, volta para mim. Exatamente, senhores, aquilo que a gente acabamos de ver, aquilo que eu acabei de explicar para os senhores, que é possível, então, 3 restrições a um direito e garantia fundamental. É possível, melhor dizendo, é possível encontrar, né, 3 possibilidades de se restringir um direito e garantia fundamental. 2 possibilidades abstratas, é quando estamos diante de norma de eficácia contida, e uma restrição concreta, quando um direito e garantia fundamental se choca com um outro direito e garantia fundamental diante de um caso concreto. Tranquilo quanto a isso? Bom, dito isso, então, vamos dar sequência na nossa matéria e aí você me acompanha aqui até o quadro, você não se perca. Olha só, questão então, vamos colocar aí um ponto 4, né, no seu material, no seu caderno, para que você vá construindo a ideia. Nesse ponto 4, vamos tratar então de uma outra coisinha sobre a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Agora a pergunta seria: o rol de direitos e garantias fundamentais se constitui em rol taxativo? O rol de direitos e garantias fundamentais é taxativo? Bom, professor, primeiro eu preciso saber o que é um rol taxativo. Bom, isso não cai no concurso público, isso despenca no concurso público. Então, o que seria um rol taxativo? Um rol taxativo é um rol fechado. Seria você dizer que só existe aqueles direitos e garantias fundamentais previstos ali num determinado artigo da Constituição Federal. Então, muito cuidado com isso, que o candidato geralmente se confunde muito no concurso público. Muitos me acompanham aqui, têm mania de vincular os direitos e garantias fundamentais a um único artigo. Que artigo seria esse? Bom, o mais famoso artigo que trata de direitos e garantias fundamentais é o artigo 5º da Constituição Federal. Mas será que eu poderia dizer que direitos e garantias fundamentais resume-se ao que está dentro do artigo 5º da Constituição Federal? Não, de maneira nenhuma. Para começar, se você for ao sumário, o índice da Constituição Federal, você vai perceber que essa afirmativa está errada e aparece bastante no concurso público. Direitos e garantias fundamentais resume-se ao artigo 5º da Constituição. Errado. Afirmativa errada, porque no sumário da Constituição você vai perceber que direitos e garantias fundamentais vai do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição Federal. Ah, então já sei, professor. Então eu posso afirmar que direitos e garantias fundamentais nós vamos encontrar somente entre o artigo 5º e o artigo 17 da Constituição? Não, também estaria errado essa afirmativa. Porque se eu dissesse para você que direitos e garantias fundamentais eu só vou encontrar aqui, dentro do artigo 5º até o artigo 17, eu estaria dizendo que o rol de direitos e garantias fundamentais é um rol taxativo. E para esta pergunta, você deve negar esta pergunta, senhores. Preste atenção. O rol de direitos e garantias fundamentais é um rol taxativo? Não. Não é um rol taxativo. Não é um rol taxativo. Por quê? Por vários motivos. O rol de direitos e garantias fundamentais, conforme melhor doutrina, é um rol de normas abertas. Dito de outra forma, é um rol
exemplificativo. Por quê? Porque nós não vamos encontrar apenas direitos e garantias fundamentais dentre o artigo 5º ao 17. É possível que você encontre, então, direitos e garantias fundamentais ao longo de toda a Constituição. Exemplo, se você for até o artigo 225 da Constituição Federal, você vai encontrar lá um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito fundamental. E dentro daquela evolução de direitos e garantias fundamentais que a gente viu, é um direito e garantia fundamental de terceira geração. É bom a gente sempre voltar para que você vá percebendo as ideias que já foram passadas aqui. Bom, então, um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito de terceira geração, é um direito e garantia fundamental previsto fora do rol que vai do artigo 5º ao 17. Um outro exemplo, conforme a Suprema Corte, é o previsto no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Bom, conforme o Supremo Tribunal Federal, no artigo 150, inciso 3, a linha B, nós vamos encontrar aquilo que é chamado pela doutrina de anterioridade tributária. Aquele princípio que prega a seguinte ideia, de que os 4 entes, União, Estados, DF e município, não poderia criar ou majorar um tributo hoje e cobrar de você amanhã. Porque isso aí estaria ofendendo um dos nossos principais, um dos nossos principais fundamentos, um dos nossos princípios fundamentais. Qual? O princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica estaria sendo lesado se a União, Estados, DF e município viesse criar ou majorar um tributo hoje e cobrar de você amanhã. Protegendo essa situação, esse princípio da segurança jurídica, o legislador constituinte originário está prevendo no artigo 150, inciso 3, a linha B, que os entes federativos, os entes tributantes, não poderiam, então, criar um tributo hoje e cobrar do indivíduo amanhã. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que uma emenda constitucional, salvo engano, a emenda constitucional de número 3, queria exatamente retirar essa linha B do inciso 3 do artigo 150, retirar da Constituição. Isso seria possível? Bom, segundo a Suprema Corte, não seria possível. E por que não seria possível? Ora, porque a Suprema Corte entendeu que é um direito e garantia fundamental. Entendeu mais ainda que era um direito individual do cidadão. E se é direito individual, é cláusula pétrea. Cláusula pétrea são aquelas matérias que estão no artigo 60, no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, e que não podem ser retiradas da Constituição nem por emenda constitucional. Bom, conforme o parágrafo 4º do artigo 60, existem lá 4 matérias que não podem ser retiradas de jeito nenhum da Constituição Federal, nem por emenda. Bom, a essas matérias a doutrina deu o nome de cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas não podem ser retiradas. E aqui está constando exatamente no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 60, exatamente os direitos individuais. Bom, como o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 150 é um direito individual, esse direito está inserido aqui. Logo, ele é cláusula pétrea e não pode ser retirado da Constituição, nem por emenda, coisa que a emenda de número 3 queria fazer e o Supremo Tribunal Federal não permitiu. Bom, senhores, então, dei aí 2 exemplos de direito e garantia fundamental fora do rol que vai do artigo 5º ao 17 da Constituição Federal. Por isso mesmo, chegamos à conclusão de que o rol de direitos e garantias fundamentais não é um rol taxativo, mas é meramente um rol exemplificativo. Podemos, então, encontrar direitos e garantias fundamentais ao longo da Constituição. Podemos, então, ainda encontrar direitos e garantias fundamentais em tratados internacionais de direitos humanos. Professor, essa ideia
de que os direitos e garantias fundamentais não é um rol taxativo, e sim um rol exemplificativo. É só um exemplo, é só uma ideia, melhor dizendo, é só uma ideia da doutrina, ou será que tem um artigo na Constituição, um parágrafo, um inciso, que traduz essa ideia? Bom, nós temos sim, nós temos lá no artigo 5º da Constituição, no seu parágrafo 2º, uma ideia de que direito e garantia fundamental não é um taxativo, mas sim um rol exemplificativo. Bom, segundo o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, os direitos e garantias previstos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes dos princípios e do regime por ela adotado, ou ainda decorrente de tratados de direito, tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil venha a fazer parte. Isso está escrito lá no parágrafo 2º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, traduzindo a ideia de que os direitos e garantias fundamentais não é um rol taxativo, mas um rol exemplificativo. Vamos colocar aqui do lado para que você possa lá na sua Constituição perceber que no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, lá está o fundamento dado pela própria Constituição de que o rol de direitos e garantias fundamentais não é um rol taxativo, mas simplesmente um rol exemplificativo, ou como diz a doutrina, um rol de normas abertas. Tranquilo, senhores? Espero que tenha ficado tranquilo aí essa ideia, e vamos partir então para uma outra ideia aqui para desenvolver a matéria. Vamos lá. Próximo ponto aí no material dos senhores, você vai colocar um ponto de número 5, então, e vai colocar o seguinte. Coloque assim: destinatários. Destinatários. Ou ainda, podem também ser chamados de titulares. Agora, neste ponto, nós vamos identificar quem são os destinatários, quem são os titulares dos direitos e garantias fundamentais, e vamos esquematizar aqui para os senhores para facilitar o seu estudo aí na sua casa. Então, vamos colocar aqui um primeiro destinatário, um primeiro titular de direitos e garantias fundamentais. A pergunta seria a seguinte: a quem se destina os direitos e garantias fundamentais? Ou seja, a quem pertencem? Quem são os titulares desses direitos? Bom, se voltarmos então naquela base histórica que falamos aqui em aula anterior, onde direitos e garantias fundamentais surgiram naquela transição do Estado absolutista para um Estado de direito, vamos entender então que direitos e garantias fundamentais surgiram com um objetivo, com uma finalidade. E qual seria essa finalidade, professor? Qual é a finalidade de surgimento de direitos e garantias fundamentais? Bom, a essa pergunta nós temos apenas uma resposta. Direitos e garantias fundamentais surgiram com o objetivo principal de limitar o poder do Estado em favor do indivíduo. Então, direitos e garantias fundamentais nasceram para ter como titulares, pelo menos os principais titulares, o indivíduo. E o indivíduo, pessoa. O indivíduo é uma pessoa física. Perceba, o indivíduo ele é uma pessoa física. Então vamos colocar aqui, me acompanhe, como primeiro destinatário, primeiro titular de direitos e garantias fundamentais, a pessoa física. Então a pessoa física é o primeiro titular, pelo menos é aquele principal titular, né, destinatário dos direitos e garantias fundamentais, uma vez que direitos e garantias fundamentais surgiram com o objetivo de limitar o poder do Estado em favor do indivíduo. Então, o indivíduo, a pessoa física, é o principal titular, é o principal destinatário dos direitos e garantias fundamentais, isso aí você não tenha dúvida. Mas o que vem aparecendo no concurso público é a seguinte pergunta: mas vem cá, uma pessoa jurídica poderia ser titular também de direitos e garantias fundamentais, professor? Essa é a pergunta. Pessoa jurídica também é titular de direito e garantia fundamental? Olhe, preste atenção. Isso não cai no concurso público, isso despenca no concurso público. Então,
Pode ser, professor? Sim, a resposta é sim. Então vamos colocar aí como segundo titular ou segundo destinatário de direitos e garantias fundamentais a pessoa. Opa, teve um errinho aqui, né? O professor escreveu aqui rápido, né? Teve um errinho aqui. Vamos corrigir aqui. Pessoa física. Pessoa jurídica. Então, acompanhe aí de casa que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, ambos são titulares de direitos e garantias fundamentais. Então perceba, professor, me dê aí um exemplo de um direito cuja pessoa jurídica é titular, um direito que tenha como destino uma pessoa jurídica. Bom, poderíamos citar como exemplo o direito de propriedade. Uma pessoa física tem direito à propriedade? Sim. Mas somente a pessoa física? E a pessoa jurídica não teria também direito à propriedade? Sim, também tem direito à propriedade. Direito à imagem, isso cai bastante no concurso público. Pessoa jurídica tem direito a preservar a sua imagem, e se a imagem de uma pessoa jurídica for ofendida, é possível aquela pessoa jurídica ingressar com uma ação de dano moral no Poder Judiciário para reaver ali perdas decorrentes de uma lesão à sua imagem? Sim, isso seria possível. Então, assim a gente consegue perceber de uma maneira muito clara que as pessoas jurídicas também têm direitos e garantias fundamentais. Ou seja, dito de outra forma, direitos e garantias fundamentais também têm como destinatários, como titulares, pessoas jurídicas. Se você quiser colocar aí como exemplo, para complementar o seu material, você coloca aí, ó, direito à imagem, como exemplo, direito à propriedade. Então, o direito à imagem e o direito à propriedade pode ser colocado aí como dois exemplos, né, de direitos e garantias fundamentais que tem como titular, que tem como destinatário a pessoa jurídica. Tranquilo? Agora eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta interessante. Veja só, se a gente voltar na origem dos direitos e garantias fundamentais, eles surgiram para limitar o poder do Estado em favor do indivíduo. Logo, o indivíduo deve invocar os direitos e garantias fundamentais contra o Estado, contra a ingerência do Estado dentro da chamada relação privada. Essa é a ideia, pelo menos a ideia principal, né, do surgimento dos direitos e garantias fundamentais. Agora, seria que o próprio Estado poderia valer-se desses direitos? Será que o Estado, enquanto pessoa jurídica, que também é uma pessoa jurídica de direito público internacional, que é o Estado, poderia ele valer-se também desses direitos? Dito de outra forma, direitos e garantias fundamentais também têm como titulares, também tem como destinatário o próprio Estado? Bom, vamos avaliar. Vamos ver da seguinte forma. Perguntaria para os senhores, o Estado tem direito à propriedade? Sim, o Estado tem direito à propriedade. Propriedade é um direito fundamental, um direito individual previsto na Constituição? Sim. Então, o Estado ele tem direito à propriedade. Basta você ir até o artigo 20 da Constituição e lá tem o seguinte: são bens da União. Nossa, quase tudo é da União. Basta você ler lá, né, o artigo 20 da Constituição Federal. Então, o Estado também é titular, também é destinatário de direitos e garantias fundamentais. E eu poderia apontar aqui para dois direitos que, inclusive, são exclusivos do Estado. A Constituição, no seu artigo 5º, prevê que o Estado ele pode desapropriar. A desapropriação é um direito que só o Estado tem, assim como o direito de requisição. O Estado também pode requisitar um bem seu diante de um iminente perigo público. Diante de um iminente perigo público, o Estado poderia requisitar um bem seu para utilizá-lo diante daquele eminente perigo público. Esse é um direito que só o Estado tem. Então, observe aí, te dei dois exemplos de direitos que são exclusivos do Estado. Então, podemos sim, me acompanhe aqui, colocar como terceiro ponto aqui, como terceiro destinatário titular, o Estado. O Estado também é titular
também é destinatário de direitos e garantias fundamentais. E como exemplo, você coloca aí, para ir complementando o seu caderno, como exemplo, nós vamos colocar aqui como exemplo de direito que o Estado tem, também o direito de propriedade. Direito de propriedade. Também o Estado tem o direito de requisição. Requisição. E também o Estado tem o direito de desapropriação. Desapropriação. Então, o Estado, né, também é titular. O Estado também é destinatário de direitos e garantias fundamentais. Como exemplo, direito de propriedade, direito de requisição e direito de desapropriação. Tranquilo, senhores? Beleza? Agora vamos aqui puxar mais um destinatário, mais um titular de direito e garantia fundamental. Esse é aquele que causa, né, a maior turbulência na doutrina e na jurisprudência. Bom, se você for até o artigo 5º da sua Constituição, já no caput do artigo 5º, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Garantindo-se aos brasileiros, aos brasileiros é garantido, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à propriedade, à segurança. Então o artigo 5º no seu caput diz que a inviolabilidade daqueles 5 direitos lá estão previstos para o brasileiro e para o estrangeiro residentes no país. Bom, vamos analisar isso. Será que somente o estrangeiro residente no país é que teria a inviolabilidade desses direitos, daqueles 78 incisos do artigo 5º da Constituição Federal? Imagine a seguinte situação. Imagine que um estrangeiro que venha passar férias no Brasil tenha sido preso injustamente. Imagine que esse indivíduo tenha sido preso injustamente, uma prisão ilegal então. Pergunto aos senhores, poderia esse indivíduo estrangeiro que não tem residência no país valer-se de um HC, um habeas corpus, ou seja, uma garantia que está previsto na nossa Constituição, para defender um direito dele, que é o direito de locomoção, o direito de ir e vir, que está sendo lesado naquele momento? Poderia? É óbvio que poderia. Então, senhores, você consegue perceber nesse simples exemplo que o estrangeiro, independentemente de ter ou não residência no país, ele é sim titular, ele é sim destinatário dos direitos e garantias fundamentais. Pelo menos é essa a ideia que está sendo desenvolvida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao analisar, ao interpretar o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, presta atenção, candidato, quando for ler, né, a letra da lei, quando for ler precisamente o caput do artigo 5º da Constituição Federal, que apesar de estar escrito lá que o estrangeiro residente no país é que teria a inviolabilidade desses direitos, você tem que interpretar conforme o Supremo Tribunal Federal. E na interpretação da nossa Suprema Corte, direitos e garantias fundamentais têm uma característica essencial, senhores. E que característica seria essa, professor? A característica se chama universalidade. Direitos e garantias fundamentais são aplicados a todos, independente de raça, sexo, cor, religião ou mesmo nacionalidade. Então, direitos e garantias fundamentais devem ser usufruídos por todos. Todos aqueles, é claro, que estejam sujeitos à nossa jurisdição. E nossa jurisdição é dentro do nosso território. Se o sujeito está dentro do nosso território, ele está sujeito à nossa jurisdição. Ele está sujeito às nossas leis e aos nossos direitos. Essa é a ideia. Direitos e garantias fundamentais, então, têm caráter de universalidade. São aplicados a todos, inclusive os estrangeiros, independentemente desse estrangeiro ter ou não residência no país. Então, me acompanhe aqui na tela para que você consiga colocar aí, para fechar esse tema destinatário de direitos e garantias fundamentais, mais um. Coloque aí, então, o estrangeiro. O estrangeiro.
Então, senhores, isso aparece no concurso público. O estrangeiro, ele é destinatário de direitos e garantias fundamentais. Então, você vai abrir um parêntese aí e você vai colocar, independentemente de ter ou não residência no país, você vai colocar aí. Então, o estrangeiro, ele é titular, ele é destinatário de direitos e garantias fundamentais, independentemente de ter ou não residência no país. É isso que você vai colocar aí no caderno. Tudo bem, senhores? Conforme quem? Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, né? Aquele que é o guardião da Constituição Federal, e a ele lhe cabe o quê? Lhe cabe a interpretação da Constituição. Tudo bem? Tranquilo quanto a essa ideia? Para a gente fechar essa ideia, professor, isso cai no concurso público? Nós trouxemos aí uma questão, vamos colocar aí na tela para que você acompanhe como que o examinador vai cobrar de você. Olha só, preste atenção, questão de número 6 diz o seguinte: a indenização por danos morais tem seu âmbito de proteção adstrito às pessoas físicas, já que as pessoas jurídicas não podem ser consideradas titulares dos direitos e das garantias fundamentais. Bom, senhores, de novo, a indenização por danos morais, olha só, morais, tem seu âmbito de proteção adstrito às pessoas físicas, já que pessoas jurídicas não podem ser consideradas titulares. Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Então, já podemos perceber, então, que essa questão está equivocada. E é muito fácil, senhores. Me acompanhe aqui na tela para que você não se perca na matéria. Preste atenção. Nós colocamos aqui como destinatário, como titular de direito e garantia fundamental, exatamente pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem direito à imagem. E decorrente da imagem, ao quê? Há uma lesão, né, a ser reparada que vai fazer com que a pessoa jurídica tenha direito a um dano moral, conforme foi explanado aqui na sala de aula. Tudo bem, senhores? Tranquilo quanto a isso? Espero que tenha ficado aí fácil para os senhores, porque o direito constitucional ele é fácil.